Olá, seja bem-vindo ao nosso curso Projetos de Molde de Injeção Plástica, Noções Básicas. Eu me chamo André Ribas e nós vamos agora para um próximo passo, que é, de fato, falar do molde. Do molde. 3 partes principais que fazem parte desse tal conhecido molde. Vamos lá, então. A primeira parte que nós vamos falar é do núcleo. Em seguida, nós vamos para a segunda parte, que é a estrutura. E então nós vamos fechar com a terceira, que são os acionamentos. Muito bem. Então nós temos essas 3 grandes áreas que nós iremos caminhar por noções básicas, como é a proposta do curso. Mas vamos lá. Núcleo, estrutura e acionamentos. Se nós encontrarmos algumas literaturas, elas vão trazer isso em partes, talvez numa ordem diferente. Muitas delas começam pela estrutura, que também é possível. Mas nós vamos começar, ao meu ver, de um jeito um pouquinho diferente, mas que vamos apontar para o mesmo caminho, que é falando então do núcleo. Vamos lá? Núcleo, estrutura e acionamentos. E aí fica a pergunta, será que é só uma pilha de chapas? Como você pode ver, nós temos aí uma imagem que traz essa questão para nós. Um molde construído, montado, que aparentemente parece um monte de chapa de aço montada. Muito bem, cadê o molde dessa história? Então é por isso que eu vou começar falando da parte do motivo pelo qual o molde existe. E é por isso então que nós vamos começar falando do núcleo do molde e não da estrutura. Porque o molde ele existe não por causa da estrutura, a estrutura é uma consequência, mas o molde ele existe por causa dessa etapa. E tanto que nessa etapa do núcleo, nós podemos inclusive enxergar que existem outros processos de transformação do plástico que também utilizam desse mesmo núcleo. E o que vai mudar é que, por causa do processo diferente, muda-se características para que a peça final seja produzida. Então, por esse motivo, começaria a falar do núcleo, que a gente vai enxergar que não é apenas uma pilha de chapas. Muito bem. Aí você também tem, como pode acompanhar, uma foto, 2 fotos, aliás, que trazem um pouquinho desse núcleo. O que é um núcleo de fato? O núcleo é a cavidade, é aquilo que forma a peça. Bem, na realidade, o molde ele existe por causa disso. É porque nós temos uma peça plástica, que nós precisamos reproduzi-la, ou seja, fabricar 500, 1.000, 10.000, 1 milhão de peças. Por esse motivo, então, nós temos o formato dessa peça. O formato dessa peça é como que esculpido em placas que formam o núcleo, que são as cavidades. Então, ou seja, eu tenho uma necessidade de uma peça de produção seriada, com características precisas, que precisam ser aplicadas em um determinado lugar, e eu preciso de muitas peças dessa para poder comercializar um produto, enfim, para fabricar. Parece até óbvio, mas é o entendimento lógico do motivo pelo qual alguém paga, compra ou investe no molde de injeção plástica. Muito bem, então nós temos a parte do núcleo, que é onde a cavidade é feita. Nessa parte do núcleo, para a elaboração desse núcleo, muito conhecido também como macho e fêmea, às vezes P1 e P2, postiço macho, postiço fêmea, cavidades, enfim, existem algumas variações para esse nome. Basicamente é onde de fato a peça é formada. É onde o plástico derretido vai entrar com a pressão, com a força de fechamento, com a força de injeção e vai se formar naquele desenho. Então nós temos como que uma figura, a forma da peça plástica final ali nessa cavidade, ali nesse núcleo. Então é ali que acontece. Para então nós termos o projeto disso, é necessário levar em conta
contração da peça plástica, ou seja, nós sabemos que depois que a peça esfria, ela diminui de tamanho. Então eu preciso já projetar, pensar na cavidade, nesse núcleo, considerando essa variação dimensional. Por quê? Porque se eu não aplicar essa escala em que no molde a peça fique um pouquinho maior no seu desenho, quando a peça esfriar, ela vai recolher e não vai ficar na medida esperada. Então nós temos a cavidade, que é o próprio núcleo em si, né? E nós temos então, dentro disso, dentro do núcleo, né, o fluxo de plástico que ele acontece, ali. Como que acontece? Vamos lá, eu estou trazendo numa linguagem bem simples para você entender. Imagina que eu tenho uma forma que faz os dois lados de uma peça. E eu tenho, nessa peça, um furinho. E nesse furinho entra plástico derretido com muita força, com muita pressão, aliás, necessária para aquela peça. Então o plástico derretido entra por esse furinho. Quando ele entra, então, nesse espaço vago, que é a cavidade, imagina só que então uma forma, né? Quando ele entra nesse espaço, ele começa então a se espalhar pela cavidade. Ele começa a se espalhar, né, por esse espaço vago para formar a peça. Tá? Basicamente é isso. Tá? Então ele começa a se espalhar. Quando ele se espalha, ele começa a compactar e também começa a esfriar. Então, ou seja, eu tenho a cavidade, eu tenho um fluxo plástico, esse plástico derretido. Tá? Então, que temperatura? Cada plástico tem a sua temperatura. Não dá para dizer que é uma temperatura muito elevada. É uma temperatura suficiente para que alcance o ponto de fusão daquele plástico especificado, o suficiente para que ele também não venha se degradar, ou seja, perder as características. Muito bem, esse fluxo de plástico caminha então por esse espaço vago e forma a peça. Só que nós estamos falando sim de temperaturas elevadas. A temperatura ambiente, por padrão, por convenção, é 20 graus. Claro, há lugares que são 5, 10, 40 graus, mas não é 100, 120 ou 90 graus ou até mais de um plástico derretido. Muito bem. Para que aconteça o ciclo, o que é o ciclo? É o tempo em que a peça leva desde que o molde fecha até ele abre. Nós temos isso que chamamos de ciclo. Para que esse ciclo aconteça num melhor tempo possível, é trabalhado então o controle térmico. O que é esse controle térmico? É a refrigeração. Ou seja, depois que, ou durante, para o controle térmico, enquanto acontece esse preenchimento de material, há o controle térmico do molde para que, tanto durante o processo e principalmente depois que aconteça a injeção plástica, a peça possa ser resfriada, mas não a peça em si. É a estrutura, né? É aquelas cavidades, é aquele espaço ali, ele seja controlado para quê? A peça se resfrie no processo correto, na curva adequada e seja então extraída, né? Extraída essa peça aí do molde. Então por isso que eu chamei de controle térmico, mas é muito conhecido como refrigeração, passagem de água, enfim, é muito simples isso. É muito simples os termos utilizados. Porém, é um ponto muito importante porque é onde garante qualidade de peça e também garante produtividade, que é o controle térmico. E por final nós temos a extração, né? Ou seja, o momento em que a peça é tirada do molde. Tá? No momento então em que, uma vez que aquele plástico preencheu os espaços, que ele resfriou, que a peça formou, esse molde ele é aberto e a peça então é retirada. Ela é retirada ali do molde por um mecanismo, né? É claro que há situações não muito adequadas em que a peça é retirada manualmente. Tá? Mas, em geral, e o mais correto é que tem um mecanismo, um sistema mecânico que venha sacar, que venha tirar a peça de dentro do molde. Tá bem? Então, basicamente, nós falamos aí do núcleo, ou seja, do miolo do molde. E, como eu falei, existem também outros processos de transformação do plástico que também usam esse processo. Aliás, que usam esse conceito. Né? Muitos mesmo, porém mudando um pouco as características. Dando sequência, então, nós temos aqui a estrutura do molde. Né? E aí, vamos lá. Nós vimos que tem um núcleo, que ele é fundamental, que ele é o motivo pelo qual existe o molde como um todo, ele é o próprio molde, mas nós precisamos de uma estrutura para acomodar. Nós precisamos de uma estrutura
para sustentar tudo isso que nós falamos antes, enquanto acontece o processo. Então, ou seja, para que haja essa sustentação, para que haja essa resistência mecânica, ou seja, esse suporte mecânico, né? Nós temos materiais e dimensões, ou seja, nós dimensionamos materiais para isso. E você pode acompanhar aí, eu tenho de um lado uma pilha de chapas pintada de vermelho. Muitas vezes é assim que a chapa está lá na usina, quando ela sai para comercialização, na distribuidora de metais, quando é adquirida pela ferramentaria ou pela indústria que vai fabricar esse molde, até que então se torne, como está aí na imagem, um molde pronto. Muito bem. Então, para isso, nós precisamos considerar também outros fatores, assim como a pressão de injeção, o dimensionamento, a altura de peça, enfim. Nós precisamos dimensionar esses materiais e definir o tipo de material mais adequado para a construção do molde. Ou seja, para acomodar e para que o meu núcleo, ou seja, esteja muito bem acomodado e resistente para suportar e funcionar bem durante o processo de injeção. Há também mecanismos que vão estar acoplados nessa estrutura. Então eu tenho um núcleo e muitas vezes para mim obter uma peça eu tenho outros sistemas que fazem parte e eles são presos, são fixados nessa estrutura. E assim então, não há um que seja mais importante que o outro, porque falando-se de molde de injeção plástica, um não funciona sem o outro. Não adianta um ótimo núcleo desenvolvido, projetado, sem uma boa estrutura, porque o molde pode até rachar, o molde pode até quebrar. Então, uma coisa não é mais importante que a outra, ambos são importantes. Muito bem. E aí, então, nós temos também, juntamente com materiais e dimensões, nós temos elementos de montagem, que é claro que também precisam de definição de material e de dimensões, mas que exercem funções de montagem do molde, ou seja, que estão ali dentro. Muitas vezes nós olhamos um empilhado de chapas e não imaginamos o que tem ali dentro, o que estão prendendo uma chapa na outra, o que está fixando, o que está guiando conforme acontece o processo. Nós não temos muitas vezes noção do que tem dentro de mecanismo rotativo, deslizante e tantos outros. Então, nós temos esses elementos de montagem também, que estão ali como parte do molde, que nós vamos comentar um pouquinho mais daqui a pouco nos acionamentos. Mas ainda na estrutura, que faz parte da estrutura, nós temos tratamentos térmicos, muito utilizado no núcleo, sim. Então, ou seja, nós temos o núcleo, as cavidades que muitas vezes, a maioria delas, precisam de tratamento térmico para suportar os ciclos, dar acabamento na peça, mas também há outras partes do molde que pode ser que precisem de algum tratamento térmico. E aí, juntamente com isso, nós temos a questão das superfícies, que não se trata necessariamente de um tratamento superficial feito lá na cavidade e feito no molde, mas sim, os fechamentos entre as placas, que nós precisamos também ter esse controle dimensional. Ou seja, existe um acabamento, existe alguns critérios importantes. Talvez não sejam tão finos, aparentemente, quanto o do núcleo, mas também são necessários. Então, esses são pontos relevantes para a gente ter a visão da estrutura do molde. E aí, por fim, nós temos os acionamentos. E aí, falando de acionamentos, eu coloquei já logo ao lado um sistema de extração, porque é um mecanismo básico. Todo molde ele precisa de um sistema de extração. Ou seja, é aquele sistema que vai tirar a peça do molde automaticamente, para que a pessoa não precise ficar retirando com a mão. Então, o sistema de extração é um acionamento básico que todo molde precisa ter. Não necessariamente ele vai ser sempre assim como esse da foto, mas boa parte é. Existem também outros sistemas que são utilizados, que nós iremos ver nas próximas aulas, mas esse é um sistema básico. Sistema de extração por pino. Então, esse é um acionamento básico que todo molde precisa ter. Mas, juntamente com esse acionamento básico, nós temos outros também para peças especiais, e aí você pode observar nessa outra imagem que nós temos desmontado aí o que nós chamamos de gaveta. O
que é a gaveta? A gaveta é quando nós temos um detalhe na peça que ele precisa ser formado, mas ele está perpendicular ao sentido da extração. Basicamente é o seguinte, eu tenho um detalhe na peça em que, se eu simplesmente removê-la do molde na sua condição básica, ela vai quebrar. Então, por isso eu tenho um mecanismo, um sistema mecânico, que ele funciona fora do sentido padrão de funcionamento, fora da sua linha padrão. Então, ele funciona previamente ou em conjunto com a extração. Então, o sistema de gaveta é um desses conhecidos também. Tá? E nós temos também sistemas mecânicos diversos, onde nós utilizamos engrenamento, fuso roscado, pistão hidráulico, corrente, enfim. O molde ele é uma construção mecânica. O molde ele é um sistema mecânico. Então, é possível aplicar muitos e muitos recursos. Existem muitos sistemas e dispositivos prontos, que fabricantes especializados já fabricam prontos para adaptar ao molde. Muitos são também desenvolvidos. Então, aí nós entramos nesse aspecto, na grande área criativa e de possibilidades mecânicas do molde, que, é claro, não está diretamente ligado a noções básicas, mas é importante que você saiba que tem e que existe diversos mecanismos para auxiliar ou então para atuar diretamente na fabricação das peças. Muito bem, núcleo, estrutura e acionamentos. É assim que nós organizamos esta aula, para que agora nós tenhamos uma noção do molde em si. E aí, então nós teremos próximos passos, de fato, como definir as etapas do núcleo, as características, os pontos importantes, estrutura e alguns acionamentos. Mas agora, então, nós falamos em linhas gerais do próprio molde, do que faz parte do básico de todo molde de injeção. Tá bem? Obrigado por ficar até aqui e nos vemos aí na próxima aula. Até breve.